Vamos lá, meninas! Objetivo sustentável número 9. Nada melhor para começar a falar de sustentabilidade do que a inovação, essa tecnologia maravilhosa que nos une ao mundo todo, facilitando a comunicação, a pesquisa, o conhecimento e que promete estar cada vez mais presente no nosso futuro, nas escolas, na agricultura e na arquitetura. Verdade, mas calma lá, Fabi. Temos que tomar cuidado com as consequências de toda essa revolução tecnológica do século XXI. Estamos cansados de saber que o meio ambiente não está deixando e nem vai deixar sair barato para a gente. Todos esses novos produtos, novos carros, celulares, terão que ser descartados um dia. E a nossa sociedade e o meio ambiente não estão prontos para isso. Exatamente, Lívia. Você tocou no ponto crucial dessa nossa discussão. Bem, antes de adentrarmos nessa conversa, como vocês acham que está a visão dos brasileiros sobre os objetivos sustentáveis? Então, eu acredito que esse assunto vem sendo muito discutido e implementado aqui no Brasil. Por exemplo, não sei se vocês viram, mas a recepção dos calouros da FMG no segundo semestre letivo teve muitas pautas ambientais. Eles falaram principalmente do papel da FMG como uma instituição responsável por promover a sustentabilidade, o que casa perfeitamente com esse nosso projeto. Concordo, Bia. Eu acho que até com alguma influência da Conferência das Partes, muitas pessoas têm se conscientizado sobre as questões sustentáveis. É muito importante, principalmente, ver mudanças no sistema agrícola brasileiro. O uso de digestores, o pagamento por serviços ambientais, a diminuição no uso de agrotóxicos e por aí vai. Mas, infelizmente, não podemos negar que ainda tem muito a ser feito sobre isso. Muito mesmo, Lívia. E acredito que é por isso que a ODS 9 está focada nas indústrias, nas inovações e nas infraestruturas que normalmente estão em desacordo com a sustentabilidade e a capacidade ambiental. Porém, a internet e as novas tecnologias têm mudado o estilo de vida do século XXI, possibilitando estudar à distância e até mesmo gravar esse podcast aqui com vocês, né? E aí é que entra a questão. As inovações são ameaças ou soluções ambientais? Por que não dá para a gente pensar em desenvolvimento econômico e social sem pensar no meio ambiente? O que você acha? Então, eu acho que quando falamos em inovação, temos que analisar seu objetivo final e os meios que foram utilizados para cumprir isso. Vou explicar melhor. Não podemos definir que o conjunto das inovações são ameaças para o meio ambiente, como também não podemos julgá-las como soluções ambientais. Um exemplo que gera uma ambiguidade entre bem e mal na inovação são as roupas. Ao mesmo tempo que a produção em massa de vestuários com curta vida útil é visto como um vilão para o meio ambiente, há o desenvolvimento de tecnologias no mercado que garantem roupas de qualidade e que podem durar a vida toda. Você entrou em um assunto muito interessante. A indústria da moda está cada dia mais presente no nosso cotidiano e, por sempre acompanhar as tendências e querer abastecer os desejos do consumidor, ela acaba produzindo em excesso. Os problemas desse excesso gerado são muito prejudiciais para o meio. Na hora da fabricação das peças, há uma quantidade enorme de CO2 sendo liberado e isso contribui para o efeito estufa, né? Outro problema é que no processo de lavagem das roupas, né, dessas roupas super industrializadas, né, elas soltam microplásticos na água que são ingeridos pelos animais marinhos e acabam prejudicando a saúde deles, além de acumular nas cadeias tróficas. Exatamente, Bia. E nem é só isso. As indústrias também são as maiores responsáveis pela emissão de efluentes em rios e de gás carbônico na atmosfera. Apesar de que em 2016 essa emissão tenha diminuído, o Instituto de Pesquisa Mundial sugere que as emissões de dióxido de carbono têm aumentado a cada ano desde então. Por exemplo, se compararmos esse crescimento, as emissões globais anuais de gases de efeito estufa cresceram 41% desde 1990 e ainda estão aumentando. Agora, se analisarmos o que é responsável por essa emissão, nos deparamos com diversas esferas industriais, e a principal delas é o setor de energia.
O consumo de energia é de longe a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa causados por seres humanos, responsável por 73% das emissões mundiais. O setor de energia inclui transporte, eletricidade, geração de calor, edifícios, fabricações e construções, emissões fugitivas e outras queimas de combustível. Até agora, vocês só citaram coisas ruins geradas pelas inovações. E as coisas boas? Onde estão? Realmente, Fabi, as coisas boas geradas pela inovação, assim como as ruins, estão presentes em todo lugar. Por exemplo, o GPS, que é a sigla do Sistema de Posicionamento Global, pode parecer algo do cotidiano, mas foi um importante avanço para a população. Mas, especificamente no contexto ambiental, pensando nessa nossa discussão de impactos ambientais e sociais, as inovações podem ajudar em quê exatamente? Uma boa ferramenta que pode auxiliar é o sistema de gestão, que é um ótimo aliado para grandes e pequenas empresas, uma vez que diminui desperdícios e atua no controle dos impactos ambientais das atividades industriais. O SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, por exemplo, organiza e dirige os fornecedores, o que evita sanções e penalizações, devido ao enquadramento da organização como corresponsável por uma infração ambiental cometida pelo seu fornecedor. É importante falar que para uma empresa aderir a esse sistema, é necessário que todos os setores da empresa estejam aliados com os objetivos do SGA. Esse sistema também traz melhorias essenciais, como a redução de riscos e acidentes ambientais, melhoria na eficiência energética e materiais, redução de gastos com matéria-prima, redução na geração de resíduos e custo com a destinação e por aí vai. Exatamente. Essa questão da gestão está cada vez mais presente nas indústrias. Uma outra opção que eu tinha pensado, são os materiais biodegradáveis. Temos visto muitas pessoas dando preferência em comprar esse tipo de material, mesmo eles sendo mais caros. Por causa disso, grandes empresas estão aderindo a essa iniciativa sustentável, gerando menos impactos ambientais e incentivando esse tipo de consumo. Acredito que esse seja um dos resultados de toda essa discussão que tanto a UFMG quanto outros órgãos têm feito sobre esse tema, Nossa, são realmente pequenos passos que fazem uma enorme diferença para o meio ambiente. É aí que a gente vê a importância da mudança nos hábitos sociais em prol do meio ambiente e da conscientização ambiental. Inclusive, tem um documentário chamado A História Secreta da Obsolescência Planejada, que propõe uma sociedade menos consumista e mais sustentável para resolver o problema da geração excessiva de lixo. Falando nisso, e sobre o produto final? Quais são as principais inovações responsáveis pelo descarte dele? Fabi, inovações, ideias e discussões são o que mais tem. Cientistas italianos, por exemplo, desenvolveram uma espécie de couro vegetal a partir de subprodutos de vinhos. Esse couro ecológico é produzido por compostos de fibras e óleos contidos no bagaço da uva, peles, sementes e caule. Com essa técnica, qualquer um pode revestir seu sofá, por exemplo, com resíduos do seu vinho favorito. Outro exemplo foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim, gente, no Brasil, que tem realizado pesquisas para transformar isopor em solventes utilizados em tinta. Nossa, que ideia interessante! O poliestireno expandido, EPS, popularmente conhecido pela marca Isopor, é de difícil decomposição quando submetidos a condições naturais. Ou seja, a inovação traz um grande potencial de ganho ambiental nesse sentido. Vale lembrar também que a reciclagem vem sendo uma alternativa cada vez mais interessante. Por causa de estudos com vidros, por exemplo, sabemos que eles são infinitamente recicláveis, o que é ótimo para o meio ambiente. Como a Fabi tinha comentado, mesmo com todas as inovações científicas ao redor do mundo acontecendo, se não mudarmos nossos hábitos em relação ao meio ambiente, nada vai mudar. A Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima está aí, nos falando de problemas climáticos e ecossistêmicos que não podem ser resolvidos apenas com as novas tecnologias.
Exato! Esses hábitos não são só políticos e sociais, eles também são individuais, como o consumo consciente e a coleta seletiva. E você? O que mudou ou está pensando em mudar em seus hábitos para ser um cidadão mais sustentável? Você acha que as inovações são ameaças ou soluções ambientais? Conta pra gente aqui nos comentários. Esse foi o nosso podcast sobre a ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Muito obrigada por ter nos ouvido e até a próxima!